Olá, pessoas amadas! Sejam bem-vindas à série A Herança. E o tema de hoje é: o que é a herança? Gente, eu vou começar contando aqui para vocês que eu tinha feito várias anotações, colocado vários versículos aqui em alguns dos temas, em alguns dos vídeos que vocês vão assistir nessa série. Mas enquanto eu me arrumava, eu entendi que era para eu continuar fazendo da forma que eu fazia antes e até mais do que eu fazia antes, que era fluir mesmo durante o vídeo e não ficar citando versículos. Ou seja, o que eu resolvi fazer, já que eu já tinha anotado os versículos? Eu vou colocar esses versículos nas descrições. Então, os versículos vão ficar nas descrições dos vídeos e vou fazer aqui os episódios como geralmente eu faço. Eu vou fluir aqui, vou falar o que aparecer aqui na minha mente, o que Deus falar para eu falar, porque, pelo que eu entendi, é a forma que é para continuar sendo feito para ficar mais dinâmica. E também vou fazer o que eu sempre faço, que é falar coisas que nem estavam anotadas. Eu só vou conseguir fluir se realmente for desse jeito. Então, todas essas minhas anotações aqui dos versículos vão para as descrições, caso vocês queiram ver de onde eu tirei o que eu estou falando, ou meditar, refletir no que eu disse, tá bom? Então é o seguinte, o que é a herança? E o que eu vou falar agora não está aqui também, já vai começar desse jeito. O que é a herança? Existe a herança que nós entendemos aqui na Terra, aquela herança que passa de avós para os filhos, dos filhos para os netos, certo? Existe essa herança natural. Existe uma herança espiritual que eu vou trazer aqui da forma que alguns vão entender, que é aquela herança das maldições hereditárias, tá bom? É uma herança ruim, de coisas ruins, em que as gerações vivem sempre aquelas coisas ruins, e pode ser doença, pode ser falta de dinheiro, pode ser várias coisas, tá bom? Pode ser abuso, pode ser um monte de coisa, não posso nem ficar falando a palavra aqui, mas acho que vocês conseguiram pegar aí. E existe a herança de Deus para os filhos. Existe uma herança de Deus que foi deixada para nós. E essa herança também envolve a primeira herança que eu citei aqui para vocês. A herança em que pessoas construíram ali coisas materiais mesmo, dinheiro, as pessoas construíram essa herança e ela vai passando de pai para filho e é uma herança de Deus. Existe essa. Existe também a herança que foi construída lá pelos avós, que passaram, aí essa herança passou para os pais, passou para os filhos, mas existe esse tipo de herança que não é uma herança de Deus, vou colocar assim. É uma herança construída na força do braço. Existe isso, porque nem todas as pessoas que são ricas, elas são ricas de acordo com a vontade de Deus. Então, eu trouxe aqui, e não estava anotado isso, mas eu acabei trazendo aqui 4 tipos de herança. A herança que é passada de pais para filhos, é um tipo de herança. A herança espiritual, e no meio dessa herança espiritual existe aquela maldição hereditária, em que vai passando de pais para filhos, ela passa de gerações, ela vem em gerações aquela coisa ruim, por gerações aquela coisa ruim. Pode ser doenças, falta de dinheiro, isso existe, tá, gente? Existe a herança que é a de Deus, então Deus deixa várias coisas aqui para os filhos como herança. Eu vou falar sobre tudo isso durante esses episódios. E existe a herança que é sim, aquela, parece que é a mesma que a primeira, porque é a herança deixada ali
dos avós para os filhos, e depois esses filhos deixam para os netos, né? E aí vem trazendo por gerações essa herança, né? Às vezes essa herança vai crescendo, às vezes não, às vezes ela vai sendo engolida. Mas essa herança aí, esse quarto tipo de herança que eu estou trazendo, é uma herança que não é herança da vontade de Deus, é uma herança construída na força do braço. E é muito difícil para algumas pessoas conseguirem diferenciar esse último tipo de herança do primeiro tipo de herança. Como saber qual que é a herança que é da vontade de Deus e a herança construída na força do braço? Gente, é só observar como é e como foi a vida dessas pessoas. Foi uma vida dedicada a Deus? Ou era aquela pessoa que fazia questão de ir à missa ou ir ao culto ao domingo ali, mas era só aquilo? Porque às vezes confunde. Não, meus pais eram de Deus, meus avós eram de Deus, eles iam à missa, tinham os santos lá. Gente, deixa eu falar algo para vocês, isso não quer dizer nada, porque a própria Bíblia diz que vai ter gente que vai chegar na frente de Jesus e ele vai dizer: eu não vos conheço, eu não vos conheço. E a pessoa vai dizer: mas eu profetizei, eu expulsei demônios em teu nome, ou seja, fez um monte de coisa. Não foi nem só ir à missa ou ir ao culto ou ter os santos dentro de casa, não foi nem só isso. A pessoa profetizou, expulsou demônios no nome de Jesus e ainda assim Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Por quê? Porque é preciso ter um relacionamento com Jesus. Isso é muito sério, é relacionamento mesmo, como alguém da família. Uma pessoa que você conversa todos os dias, que você realmente é amigo e você realmente se relaciona. Essa pessoa ele vai conhecer. As outras pessoas que só foram fazendo o que tinha para ser feito aqui para ganhar dinheiro, para construir uma herança, para deixar para os filhos, e só batiam aquele ponto ali no domingo na missa ou na igreja e faz aquela oração, aquela reza muito automática ali antes de dormir, essa pessoa não tem relacionamento com Deus, gente. É muito diferente, tá bom? É muito diferente. E por isso até que eu demorei muito para abraçar esse conteúdo e trazer para cá. Porque, meu Deus, só eu sei o quanto é difícil falar sobre dinheiro. É muito desafiador falar sobre dinheiro. Muito. É inclusive um dos assuntos mais tratados na Bíblia. Ele é muito falado na Bíblia. Eu não vou ter o número certo aqui para vocês. Vou até trazer em alguma outra série. Nessa não, porque eu não fui atrás disso. Eu tenho anotado, só não sei onde tá. E é um assunto muito falado. Ele é mais falado na Bíblia até do que a própria salvação. Se eu não me engano, existe isso. Pesquisa depois. Vai lá com o tio Google e faz a pesquisa. É muito falada. E é um assunto tão delicado, porque envolve o inimigo de Deus, que foi por isso, esse foi um dos motivos, que eu fui tão resistente para trazer ele para cá. Tá bom? Mas vou continuar aqui. O que é a herança? Já falei 4 tipos de herança, mas eu quero trazer aqui qual é a herança de Deus. De Deus, porque eu vou falar sobre as outras no decorrer aqui dos episódios, mas eu quero focar na herança de Deus. Qual é a herança de Deus? A herança de Deus é Jesus. Eu tô com a minha lista aqui, ó. É Jesus. Então, uma das coisas que nós herdamos é Jesus. Ele é a nossa herança, tá? Nós, os filhos, também somos herança. Somos herança. Com Jesus nós somos herança. Pessoas, elas também são herança, tá? Isso tá em Efésios 1:11. Depois eu vou colocar os outros lá, mas deixa eu colocar esse porque você às vezes vai ficar... Eu tive esse conflito, por isso que eu estou trazendo nesse item o versículo.
Porque quando eu descobri que pessoas eram herança, a minha mente estava tão já de que herança, eu tinha tanta certeza por causa das coisas naturais da terra, de que herança eram coisas materiais, era dinheiro, era de repente até, como eu já estava envolvida na parte espiritual, eu até imaginei coisas sobrenaturais boas, poderes e coisas assim, nesse sentido. Mas na época eu jamais imaginei eu não tinha imaginado ainda que pessoas eram herança. Aí quando eu descobri, meu Deus, pessoas são herança, então a minha herança vão ser as pessoas que eu consegui colaborar com Jesus para salvar. Na época eu entrei em conflito. Porque eu disse assim, não gente, mas pessoas não, acreditem, vocês acreditam nisso? Eu disse, não, pessoas não, como assim herança ser pessoas? Gente, mas é que o que mais Deus valoriza são pessoas. Pessoas são o que tem valor para Deus. Então, hoje eu estou em paz com isso. Na verdade, eu virei a chave muito rápido, porque eu entrei em crise naquele momento. Depois eu até contei no lugar que gente, quando eu descobri, eu entrei em crise, mas foi muito rápido, porque eu entendi. Quando nós somos pais e mães, basta fazer isso, olhar para o seu filho, para a sua filha, que aí você vai começar a entender por que as pessoas são herança. Então, filhos são herança, seus filhos são herança, os filhos de Deus são herança, mas quando você olha para as outras pessoas, você precisa vê-las como herança, porque elas são herança também. Então, a gente precisa ampliar essa nossa visão com relação a isso, tá? O que mais que é herança? A terra em que nós vivemos é herança. As nações são herança. Então, filhos de Deus também podem herdar as nações. E a gente aí envolve várias coisas espirituais, porque quem colabora com Deus, quem colabora com o propósito de Deus, vai alcançar as nações, tá bom? Também viver coisas boas são herança. Tudo que é de bom, tudo que existe de bom aqui é herança de Deus pra gente. Os testemunhos, nossos testemunhos de vida também são herança. Isso está em Salmos 119, versículo 111. Está escrito de uma forma bem bíblica, mas você consegue entender dessa forma aqui, que viver coisas boas é herança e os testemunhos são herança. Nossos testemunhos de vida do que Deus fez de bom para nós são a nossa herança. E o último aqui da minha lista, a salvação. É o último e mais importante, né? A salvação, a vida eterna é a nossa herança. É a herança de Deus pra gente, a salvação e a vida eterna, tá bom? Porque quem é salvo vai ter como herança a vida eterna, vai conseguir viver eternamente ali com Deus, vai poder viver eternamente ali com Deus, tá bom? E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!